1 Samuel capítulo 1. Eu quero pensar um pouquinho sobre o choro da Ana, juntamente com você. Versículo 1 diz assim o texto: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos. Porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ófine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Queridos, nós precisamos entender uma coisa a respeito de aflições, sofrimentos e dores. O Augusto Cury, ele vai dizer que as dores da vida, os acidentes da vida, eles costumam corrigir rotas na nossa vida. Pare para pensar. Em quantos momentos da tua vida você não mudou a direção por causa da aflição, por causa do desconforto, por causa da dor? E aí, nós precisamos entender que quem projetou o homem, quem projetou a mim e a você, foi Deus. E Deus não projetou algo como um acaso, que não havia um propósito, que não havia um projeto. Logo, precisamos entender a palavra que o apóstolo Paulo nos deixa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Paulo teve a sua visão expandida. Porque, queridos, se você está vivendo o reino de Deus e você não teve a sua visão ampliada, você precisa pedir a Deus que Ele amplie.
Se você não teve a sua sabedoria amplificada, você precisa orar como Tiago nos ensina. Se você quer sabedoria, peça a Deus e Ele te dará. Nós que estamos debaixo do governo divino, precisamos entender que todas as coisas estão contribuindo para que eu e você cheguemos a algum lugar. Algum lugar, esse caminho que você está vivendo hoje vai te levar. A algum lugar, o sofrimento, a dor vai te levar. Quando é que essa dor e esse sofrimento não fazem mais sentido? É quando você sai da posição que Deus te colocou. Porque se você está na posição que Deus te coloca, e existe dor, e existe sofrimento, e você permanece nessa posição, lá adiante, tudo isso vai fazer sentido para você. E eu quero profetizar isso na tua vida. Para aquele que está aos pés do Senhor, o próprio Cristo vai dizer, não há nada que fique em oculto que não será revelado. E eu vejo esse versículo de forma muito aberta, expansiva, ampliada. Vai chegar um momento que Jesus vai sentar com você e Ele vai dizer assim, olha, foi por causa disso, por causa disso, por causa disso. Você está vendo? Se tu não tivesse passado por aquele caminho, hoje você não estaria aqui, não estaria maduro, não teria crescido, não teria se fortalecido. Eu não sei o que Deus vai dizer para você, mas não existe na presença de Deus lição a qual você viva ou que você tenha que passar que Ele não te dê explicação. Porque Deus é Pai. Como um pai pode corrigir o filho sem dizer ao filho o porquê está sendo corrigido. O pai genuíno, verdadeiro, não faz isso. Mas onde é que essas resoluções acontecem? É dentro da casa do pai. Sim. E quando eu falo casa do pai, eu não falo literalmente as paredes da igreja. Eu falo desse ambiente da graça que foi construído para mim e para você estarmos. Dentro desse ambiente da casa do Pai, da graça de Deus, tudo, irmão, encontra resolução. Tudo faz sentido. Todo quebra-cabeça é montado quando você está dentro do ambiente da graça de Deus. A história se completa dentro do ambiente da graça de Deus. As perguntas encontram respostas dentro do ambiente da graça de Deus. As dúvidas caem por terra dentro do ambiente da graça de Deus. Então, a gente precisa ter esse olhar amplificado. Hoje eu fui ministrado pelo o Gilson, lá do JB. Ele mandou uma mensagem no grupo, e essa mensagem chegou até a mim, e eu falei, rapaz, dentre muitas coisas que ele falou, algo tocou meu coração. E ele dizia assim, olha, na terra, quando nós perdemos entes queridos, nós somos obrigados a abaixar a cabeça, porque a gente tem que olhar para a terra, no momento a qual os nossos familiares estão sendo enterrados. Aí ele disse, mas com Jesus foi diferente. Porque quando ele está ascendendo ao céu, os anjos chegam e dizem aos discípulos, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para o alto? No momento em que eles estão perdendo aquele que é o mestre, é um momento de perda, é um momento de divisão, é um momento de separação. Eles não estão cabisbaixo, eles não estão olhando para o chão, eles estão olhando para o alto. Assim é a vida em Deus. Quando você está em Cristo, não importa se é perda, não importa se é ruptura, não importa se é tristeza, não importa se é angústia, a graça, a misericórdia faz você olhar para o céu. Não tem como olhar para o chão, não tem como andar de cabeça baixa se você está mergulhado na graça do Eterno. Então, uma coisa que eu e você precisamos aprender com muita urgência é que as dores,
os sofrimentos, eles fazem parte da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória. Você, para aprender a andar, precisou cair. Não é? Para sair das fraldas, precisou molhar a cama. Sabe o que é isso? São as primeiras frustrações da vida de um ser humano. Teve um dia que você teve que se separar da mãe. Foi perdendo esse contato. Isso tem a ver com a vida te ensinando sobre rupturas, sobre frustrações, sobre quedas. E é assim o tempo todo. Diga para alguém aí, é assim o tempo todo. Agora, você precisa aprender a lidar com isso. Porque tem coisa que não vai mudar. Hoje eu estava com minha filha à tarde e eu passei a tarde no hospital com o Eduardo. Ao chegar, ela tem ciúmes e eu entendi isso. Ela chegou para mim e disse: papai, estou com dor na barriga. Por coincidência, era o mesmo local onde o senhor Eduardo estava sentindo dores, e passei a tarde com ele no médico. Olhei para ela e disse: você quer ir ao médico? Ela disse: não. Falei: então você vai ter que se acostumar com essa dor. Se nada pode ser feito em relação a isso, você precisa se adaptar. Não gaste energia com aquilo que não é você que resolve. Não gaste energia com aquilo que não está nas tuas mãos para resolver. Por que não gastar energia com isso, bispo? Porque gastar energia com isso, gastar energia com algo que não está ao teu alcance para resolver, é gastar energia à toa. É jogar fora. É jogar fora a vida. É jogar fora tempo. Se não está ao teu alcance, se não é resolução tua, não gaste energia com isso. Então, existem ambientes que você vai ter que se adaptar. Eu estou lendo por esses dias um psicólogo, Viktor Frankl, e ele disse uma coisa muito poderosa, pelo menos para mim, a respeito de angústias e dores. Ele disse em determinado momento de um livro dele chamado O Sentido da Vida, que a dor, o sofrimento, ele pode se tornar uma idolatria na tua vida. Porque você focaliza tudo naquele ambiente de sofrimento. Tudo. Você projeta no ambiente de sofrimento. E aí ele diz que em determinado momento, nada mais na tua vida faz sentido, a não ser aquele sofrimento. Logo, isso se torna uma idolatria na visão dele, e eu concordo com ele. Por quê? Você respira olhando para aquilo. Você come olhando para aquilo. Você vem à igreja olhando para aquilo. Você trabalha olhando para aquilo. Hoje eu estava aconselhando um rapaz que está passando por um momento difícil na vida, de dívidas. E ele cheio de dívidas e disse assim: olha, eu vou trabalhar para pagar isso, para pagar aquilo. Eu falei: calma, pera. Antes das dívidas que estão fora do teu alcance para pagar, e não significa que você não vai pagar, vem a tua família. Você não vai trabalhar para pagar dívida apenas. Você precisa arrumar um trabalho e trabalhar para sustentar a tua casa, seus filhos, dar uma vida digna para ele. E depois você pensa nisso. Porque chega um momento da vida que as nossas motivações estão em torno dos nossos problemas. E aí você entra dentro de uma prisão. E posso falar uma coisa, irmãos? Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui. Não tem ninguém aqui que não tem problema. Só os pequenos que não tem boleto para pagar. Agora, essa coisa, até mesmo essa coisa de sentir a dor, de sentir a angústia, isso está cheio de subjetividade. É um papo terapêutico mesmo, irmão. Porque tem coisa que você precisa entender. Sabe o que significa isso?
a tua família te ensinou o que é dor e como sentir essa dor. É de lá que você trouxe essa herança. Os seus ambientes sociais disseram para você o que é dor e como sentir essa dor. De maneira que, como eu disse aqui no encontro de mulheres, existem ambientes que você está desistindo, que existem outras pessoas que estão vencendo neles. Por quê? Porque a outra pessoa está olhando para a mesma dor de maneira diferente. A outra pessoa está olhando talvez para a mesma circunstância que você, de maneira diferente. Existe uma coisa que ninguém pode tirar de você: o poder da decisão. É a última coisa que sobra em você. É o poder da escolha. Isso ninguém tira. Você decide. Por mais que a circunstância esteja te comprimindo, você decide. É você que te escolhe se essa dor vai te matar, se essa angústia vai te aprisionar, ou se esse momento vai tornar você mais forte. Se esse momento vai te tornar maior, mais sábio, mais ágil. Se esse momento vai te tornar mais experiente. E tem uma coisa, irmãos, sobre batalhas que a gente vence. Quanto maior a batalha que você vence, ou que você sobrevive, ou que você sai de lá dando glória, seja lá como você sai, mas quanto maior essa guerra que você passa por ela, e você entende que de repente foi necessário, ou se não foi necessário, você decidiu não se prostrar. Quanto maior a luta, maior são as apropriações que Deus te dá, são as apropriações que você adquire. Em todos os aspectos. Espirituais, emocionais, materiais e físicos. Sim, hoje nós estamos aqui reunidos nesse dia para dizer que você é mais que vencedor, sim. E eu não estou falando isso olhando para você, quem você é na sua estrutura. Eu estou olhando para você através dos olhos do Espírito. E o que eu vejo por trás, às vezes, do olhar cansado, por trás, às vezes, do rosto sofrido, é um corpo chamado Templo do Espírito Santo, que carrega a graça de Deus, amor de Deus, compaixão de Deus, dons dos céus. É o corpo que carrega o Espírito Santo do Eterno. E por isso eu posso dizer com muita convicção: você é muito mais do que vitorioso, muito mais do que vitoriosa. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Agora, vamos fazer uma análise. A Ana, mãe do Samuel, está sofrendo, sim ou não? Diga com vontade. Oh, aleluia. Vamos tentar entender onde nasceu o sofrimento dela? Vamos? Vamos lá? A Ana está sofrendo por quê? Porque ela não pode gerar. Vamos olhar no nosso tempo, de forma contemporânea. Existem em nosso tempo hoje mulheres na mesma condição de Ana, sim ou não? Algumas sofrem, outras nem tanto. Existem mulheres que não geraram e não pararam de comer, e não pararam de adorar Jesus. Existem mulheres que não geraram, eram estéreis e não pararam a vida, e não estavam tão angustiadas. Agora, onde nasce o sofrimento da Ana? O sofrimento da Ana tem a ver com o contexto dela. Por quê? A cultura judaica diz que a mulher tem que gerar. Então esse sofrimento está nascendo onde? Fora ou dentro? Fora. A Ana tem uma rival, sim ou não? E essa rival a irrita. E por isso ela fica mais angustiada. Então perceba que o sofrimento da Ana, a qual ela está se remoendo, a qual ela não está vivendo, a qual ela não come,
a qual ela está perdendo, sabe, a animosidade. Ela fica angustiada a ponto do sacerdote olhar para ela e pensar que ela está embriagada. Esse sofrimento nasce da onde? Do ambiente, da cultura, do convívio. De maneira que se ela estivesse, pastor Iratã, em outra cultura que não fosse a judaica, talvez ela não estaria sofrendo. O que você quer dizer com isso, bispo? Eu quero que você faça a análise do teu sofrimento. Onde nasceu? Por que nasceu? Onde se originou? Perceba, para você entender, o Davi, ele tem um primeiro filho com a Betseba, e a criança adoece. A Bíblia vai dizer que ele vai orar e jejuar pelo menino. A criança não sobrevive. O texto vai dizer que ele se levanta, se lava, volta para a vida. O sofrimento de Davi não é algo cultural. O sofrimento de Davi não é algo que ele construiu aqui dentro. O sofrimento de Davi não é algo a partir de comparações. Não. O sofrimento de Davi é algo que está envolvendo vida, está envolvendo morte. Ah, bispo, então você quer dizer que meu sofrimento não é legítimo? Sim, o teu sofrimento é legítimo. Mas às vezes a gente potencializa esse sofrimento e porque potencializamos, a gente para de viver, para de sonhar, para de projetar, para de caminhar, para de crescer. A gente fica submerso na angústia. A Ana está vivenciando algo que ela construiu, ela idealizou. Eu preciso ter um filho, porque eu não suporto mais a minha rival me atacando. Eu preciso ter um filho, porque dentro da minha casa todo mundo engravida. Por isso eu preciso ter um filho. Ah, então já que eu não tenho, eu vou sofrer por causa disso. O que você está tentando dizer com essa palavra, bispo? É que às vezes, irmãos, o sofrimento ele é legítimo, mas a gente potencializa ele. E aí ele se torna um Deus dentro de nós. Eu acho interessante a maneira que Deus trabalha. Porque o Gênesis vai dizer que no 7º dia Deus descansou. Sim ou não? Mas ele parou com a obra? Não. Ele parou com o quê? Ele parou com a construção que ele estava fazendo. Ele parou com a criação. Ele deu uma pausa naquilo. Porém, haviam outras coisas a serem feitas. E é isso que Deus quer que você entenda. Talvez exista uma área da tua vida que está parada, estagnada, e você não consegue resolvê-la, como a Ana. Mas ao invés da gente parar a nossa vida, parar a nossa adoração, a gente precisa pensar. E se isso não acontecer por definitivo, quais serão os prejuízos que eu vou ter? Se hoje não houver solução para o teu problema, quais serão os prejuízos que você terá? Onde esse problema pode te levar? A gente precisa trazer à memória isso. Onde eu vou chegar se eu continuar desse jeito? O que poderia acontecer com a Ana, bispo? Ela poderia não ter dado à luz a ninguém, ter passado o resto da vida estéril e de repente acabou. Terminou. Porque existem problemas que à medida que nós vivemos, que são grandes problemas para nós, o tempo se encarrega de resolvê-los. E por que às vezes não resolve, bispo? É porque a gente fez desse problema um Deus na nossa vida. Por exemplo, todo mundo aqui já foi adolescente, sim ou não? Quantas coisas na adolescência você pensou assim? É o fim da minha vida. Acabou para mim. Agora, aí eu pergunto,
os anos passaram. E o que você achou disso? Daquela coisa da adolescência que você achava que seria o fim da tua vida. Quantos aqui não ficaram desempregados? Quantas lágrimas você não derramou por isso? Mas de repente isso passou. Tá, claro, o momento foi difícil, de fato, mas passou. Porque a vida é cheia de estações, irmãos. Os cabelos crescem com muita força enquanto estamos jovens, mas daqui a pouco ele começa a passar um outro processo, uma outra estação. Eles começam a embranquecer, eles começam a cair. A vida é cheia de estações. Eu não estou dizendo que você não tem que chorar, chore. Quando chegar a estação do choro, faça igual a Ana, chore. Porque chorar é mecanismo para colocar angústias para fora. Quando chegar o momento de você ficar triste com alguém, fique. Esses dias eu estava num aconselhamento e aí a pessoa disse para mim assim, eu fico me controlando para eu não pensar ruim sobre essa pessoa, porque essa pessoa me ajudou demais na vida. Aí eu disse para ela assim, você tem filhos, não tem? Ela falou, tenho. Quantas vezes você não sentiu vontade de matar os seus filhos? Ela, não no sentido literal, é claro, irmãos. Mas quantas vezes você não ficou irado com seus filhos? Quantas vezes você não sentiu ira do teu marido, da tua esposa? Hã? Olha que engraçado e estranho isso. O fato de você ter sentido ira dos seus filhos, do teu esposo, significa que você deixou de amar? Significa que você se tornou um ingrato, uma ingrata? Não! E às vezes a gente está se privando de algumas emoções porque o nosso senso moral fica dentro desse aspecto. Não, eu não posso fazer isso porque senão eu vou ser ingrato. Não, eu já senti raiva da minha esposa. E o fato de eu sentir raiva dela não significa que eu me tornei um ingrato ou que eu deixei de amá-la. Por quê? Emoções estão aí para ser sentidas. E às vezes a gente fica represando alguns sentimentos, sabe? Chora, irmão. Ah, tem gente que manda eu calar a boca. É o Eucana. Vamos olhar no outro lado. O Eucana ama a Ana, sim ou não? Só que o Eucana não consegue entender a dor da Ana. Porque o que ele diz para Ana? Olha, você tem tudo. Não sou eu melhor do que filhos? Estou te dando porção dobrada. Aí a gente precisa virar o olhar, porque tem gente à tua volta dizendo que te ama, mas pelo fato dela não te entender, você acha que ela não te ama. Deixa eu te falar uma coisa. O fato da pessoa dizer que te ama não significa que ela vai entender todas as suas loucuras e crises. Olha a Ana, ela precisou de alguém de fora para ter compreensão daquilo que ela estava passando. Por quê? Ela não se abria com o Eucana, você percebe isso no texto. O Eucana está falando e ela não se abre com ele. Ele ama ela, é genuíno, é legítimo, mas ele não entende, porque o fato de amar não significa compreensão. E às vezes você pilha com algumas pessoas. Por quê? Essa pessoa não me ama, essa pessoa não me quer bem. Às vezes ela quer. Qual o problema? Ela não conseguiu entender a tua dor. E está tudo bem. Porque nem todo mundo vai me compreender. Às vezes quem está muito perto não tem noção do que você está vivendo, do que você está passando. Olha o caso dessa mulher. E aí você pilha, entra na paranoia. Eu estou dando sangue por essa casa, eu estou dando sangue por essa empresa, eu estou dando sangue por essa família e ninguém reconhece isso. Está tudo bem. Eles não deixaram de te amar. Eles não deixaram de gostar de você. Qual a dificuldade nesse momento, bispo? Compreensão. Nem todo mundo vai te entender. Por que não vai? Porque tem caminhos que você passou que os outros não passaram. Os caminhos que você passou te tornou quem você é hoje. E aí, o Volmir veio do sul. Isso, Volmir. E a Edna? Lá de cima, do Nordeste. Como é que encontra isso? Hã? Ele gosta de churrasco, ela gosta de rapadura. Hã?
É difícil mesmo. E às vezes a gente não pode ter essa coisa. Essa pessoa não me ama. Não, às vezes o amor dela é genuíno. Qual a dificuldade? Ela não consegue te entender. E por que você está falando disso? Um dos princípios para você transformar essa dor em glória é você entender onde está nascendo a tua dor. É você ter esse olhar expandido. Se você não tiver essa percepção, não adianta, você não vai conseguir transformar essa dor em sabedoria, em glória, seja lá o que for. Você precisa se entender antes de querer que os outros te entendam. Agora, olha a Ana, com quem que ela se abre? Com Eli. O Eli se aproximou, teve um entendimento errado no primeiro momento, mas a partir do momento que ela abre o coração, ele entende ela. Coisa que o Eucana, que a amava, não compreendia. Porque o Eucana bastava dar porção dobrada, bastava dar presente, 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 presente. Ela não queria presente. Ela queria uma fala que projetasse ela para o ambiente do milagre. E aí o Eli vem com essa fala, o que ela faz? Ela abre o coração, cara. Sem medo, sem preocupações. E aí o Eli projeta ela, olha, vai acontecer como você está orando. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes proximidade não significa compreensão. Às vezes estar ao lado, estar junto, não significa entendimento. E às vezes, irmãos, isso cansa a gente. Fala a verdade. Quantas vezes você não parou na vida e olhou assim e disse, cara, eu estou fazendo muito, eu estou fazendo das tripas ao coração, eu estou fazendo tudo, e nego do meu lado não está nem aí. Sim ou não? Fala a verdade. Não, o problema não é que você não é suficiente. Eu estou falando para vencedores hoje. Não é que você não é suficiente, porque aí Satanás ele entra e começa a dizer, você não é suficiente, você não é suficiente. Não. Talvez é porque a percepção dos outros, e não é uma percepção maligna, não é porque as pessoas não querem enxergar, não é porque elas não te amam. Quando alguém não te perceber, não te notar, ao invés de você submergir nas suas angústias, diga assim para você, não, foi porque ele não percebeu, porque ele não viu, ou porque ele não tem essa leitura, ele não tem esse repertório. Isso vai produzir saúde dentro de nós, dentro de você. Agora, o que a Ana está fazendo com essa dor? Primeira coisa, ela chora. Irmão, nem que seja para chorar sozinho, cara. Chore. Quem aqui já chorou sozinho? Hã? Eu não vou nem levantar a mão, porque... Nem que seja para entrar no carro e chorar, gritar dentro do carro. Faça isso. É libertador. Segunda coisa, a Ana assume uma responsabilidade. Ela era estéril, não podia produzir filhos. Mas isso não faz com que ela viva uma vida irresponsável em relação à dor dela. Espera aí, tem uma coisa que eu posso fazer. E essa coisa eu vou fazer. Eu vou orar. Ela assumiu uma responsabilidade. E talvez a pergunta hoje, dentro desse quadro de angústia que você está vivendo, qual foi a responsabilidade que você decidiu assumir? Não estou falando de culpa. Não estou falando de voltar lá atrás e tentar arrumar as coisas. Eu estou falando hoje, o quadro que você está vivendo. Qual a responsabilidade que você decidiu assumir como homem, como mulher diante de Deus? Assumir responsabilidade é saudável. É. Sabe por quê? Nesse momento, você não deixa a sua vida à deriva. Assuma a responsabilidade dos lugares de caos da tua vida. Assuma. Não é a responsabilidade no aspecto de culpa. É o que você pode fazer agora. O que você pode fazer agora? O quadro de desemprego que você está enfrentando. O que você pode fazer agora para a situação emocional descontrolada que você está vivendo? O que você pode viver agora? Assumir agora como responsabilidade para as rupturas da vida que você está enfrentando.
O que você pode fazer agora pela escassez que bateu a porta da tua casa? Está faltando remédio, está faltando comida. O que você pode fazer agora pelas consequências de um pecado, de uma decisão que você está vivendo? O que está ao teu alcance agora? Assume essa responsabilidade. Vou dizer de novo, não é assumir culpa, é assumir responsabilidade. O que é se responsabilizar, bispo? Olha, o quadro está desse jeito e eu agora vou fazer isso aqui para melhorar. Sabe qual é o problema nosso? A situação, às vezes, do lado de fora, as forças circunstanciais que vêm de fora, elas se tornam grandes. E aí sabe o que a gente faz? A gente se fecha, se prostra e diz, eu não posso fazer nada por isso. E aí sabe qual modo que você entra? Você entra no modo deixa a vida me levar. E aí você vive uma vida sem sentido, sem propósito, sem valor. E sabe qual é o problema? Te explico já. Minha filha, por causa da referência do Eduardo, ela agora se tornou uma grande artista. Ela gosta de pintar, fazer desenhos. E ela pega a folha, faz os rabiscos e larga. Pega outra folha, faz os rabiscos e larga. E assim é a noite, pastor Iratã. Pega 3, 4, 5, 6. Quantos já conseguem entender o que eu estou dizendo aqui? E ela vai pegando folhas, rabiscando e deixando de lado. Tem propósito? Não tem. Tem objetivo? Não tem. Sabe qual é o problema de você viver a vida no modo deixa a vida me levar? É que todas as folhas que a vida oferecer para você, você vai fazer apenas rabiscos nela. E quando ela estiver tumultuada de rabiscos, você vai olhar para cima e vai dizer assim, ai, que chata essa vida. A vida não serviu para nada. Não faça isso da tua vida. Assuma a responsabilidade como Ana assumiu. Ela assume a responsabilidade de orar. Ela entra no ambiente que ela é permitida a entrar. E por mais, irmão, que a situação seja difícil na nossa vida, eu vou te dizer uma coisa do ponto de vista teológico e psicológico. Existe sempre uma porta. Existe, né, Sônia? Sempre uma porta. Na maioria das vezes, existem duas. A do desespero, a do jogar tudo para o alto, a do não quero saber disso. E existe a outra. E essa outra porta de soluções, eu disse para o meu filho hoje, enquanto estávamos no médico, ele disse que quer ser empreendedor. Primeira coisa que eu disse para ele, nada cai do céu, a não ser chuva. O que é isso, pai? Falei, tudo tem um preço. Sabe o que a Ana está fazendo? Está disposta a pagar um preço. A Ana chora, por quê? Ela se relaciona com as emoções dela. Ela não tem vergonha de se sentir fraca diante das pessoas. Ela não tem problema de, mesmo ter uma rival sentada à mesa, demonstrar vulnerabilidade. Por quê? É quem ela é na essência. Ela se relaciona com as angústias dela, ela se relaciona com os fantasmas, com os medos. Irmão, o porão da alma de todo mundo aqui, ó, de todo mundo aqui, o porão da alma de todo mundo aqui, ó, tem um animal violento lá aprisionado. Todo mundo aqui. Não vou dizer um demônio, né, irmão? Porque ninguém aqui tem demônio. Mas todo mundo aqui, no porão da alma, tem um animal irracional aprisionado, que só é controlado pelo Espírito Santo.
E a Ana, porque ora e porque vai à casa de Deus, ela consegue se relacionar com as angústias dela e colocar fronteiras e limites. Ela chora, sim, chora nos pés do Senhor, chora nos pés do sacerdote. Ela está até diante de algumas paradas na vida, está meio que perdida. Mas ela assumiu uma responsabilidade com Deus, e essa responsabilidade é mesmo estéril, é ir ao templo, oferecer ofertas ao Senhor. Ela tem esterilidade no útero, mas ela ainda está praticando aquilo que ela acredita. Ela se responsabiliza, de que aspecto? Orando. Compartilha com o sacerdote. Irmão, se não assumir responsabilidade, não tem como você mudar a circunstância. Se você não assumir responsabilidade sobre a circunstância, você não tem como transformá-la. E por fim, a Ana assume o preço. Ela chega diante de Deus e fala: eu estou disposta a pagar um preço. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Sabe uma coisa que a gente precisa aprender? Vem aqui, Ju, me ajudar. A gente precisa aprender, irmãos, os benefícios do trajeto. A dor e o sofrimento não é um meio em si. Não é apenas um meio para você chegar em algum lugar. Esse momento agora está te ensinando. Está te preparando. Está te fortalecendo. O pastor Daniel ministrava aqui no domingo. E ele dizia algo muito poderoso. Você está no lugar onde você tem que estar. Você está no lugar onde você tem que estar. Lendo um livro de um rapaz um judeu, que estava nos campos de concentração nazista. Algo terrível. Terrível. Ele, quando se viu naquela situação, um médico, cristão, de desespero à sua volta, ele começou a pensar: deve ter algum sentido eu estar aqui. Alguma coisa eu tenho para fazer aqui. Sabe por quê, irmão? Em qualquer lugar que você for, tem alguma coisa de Deus para se realizar lá. Em qualquer lugar que você entrar, tem alguma coisa de Deus para acontecer. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha uma essência diferente da minha, e não falo olhando essa essência em Deus, por mais que você seja mais alegre ou menos alegre, sombrio, menos sombrio, por mais que você seja mais fechado, mais aberto, uma coisa é certa: Deus está depositando tesouros eternos em você. E não se engane por aquilo que você tem do lado de fora. Não se engane. O Eli olhou para Ana e disse: você está embriagada. Imagine se o Eli não tivesse estendido a conversa com a Ana. Um ano depois, ele ia olhar para aquela que supostamente estava embriagada do ponto de vista dele, e ele ia dizer: ué, a mulher que estava bêbada. Anos depois, a mulher que estava bêbada veio agora me trazer um filho para oferecer no serviço da casa de Deus? As pessoas vão te olhar e vão te julgar, e vão te desprezar, menosprezar. Vão dizer: por que você é assim? Irmãos,
Deus se revela em altares, mas também se revela em sarças, no meio do deserto. Deus revelou sua glória no templo de Salomão, mas ele também revelou a glória dele enquanto Cristo estava sendo crucificado e escarnecido na cruz do Calvário. Não se engane. Não permita que os olhares e as falas exteriores corrompa aquilo que você carrega dentro de você. E o que você carrega dentro de você? Fontes de águas vivas que jorram para a eternidade. E essas fontes não são apenas para você, elas jorram para abençoar a vida dos outros. E eu profetizo que haverão dias, haverão tempos que quem olhou e não deu nada vão beber da fonte. O Ele disse, bêbada. O Ele disse, embriagada. Anos depois está o fruto da bêbada administrando o tempo. Anos depois, o fruto da bêbada está assumindo o lugar que era de Eli. Ei, eu quero profetizar isso na tua vida, porque o olhar das pessoas não são o olhar de Deus. E não importa a situação que você está hoje. Deus vira chaves, irmãos. O tempo de Deus não é nosso. Você pode dizer assim, mas eu estou há tantos anos ouvindo essa fala. Abraão esperou 25 anos. Davi esperou para subir ao trono. José esperou para entrar no palácio. Não importa quantos anos você está esperando para o algo de Deus acontecer. Sabe qual é a consciência que você tem que ter? É que se ainda não aconteceu, foi porque Ele não quis. Ele não quis. Para quem está na presença de Deus, foi Ele que não quis, não foi o diabo, não foi você, não foi seu irmão, foi Ele que não quis. Agora, a hora que Ele disser, floresce, pode cair neve, irmãos. Lembra da vara do Arão? Moisés coloca a vara lá dentro da tenda, lá onde não tem nada. A vara que florescer, é essa que eu escolhi. Não tem adubo na terra, não tem raiz, não tem nada. Mas aí Deus olhou para a vara do Arão e falou, floresce. Floresce. Fica imaginando a vida da vara, que um dia foi arrancada da amendoeira, se eu não estou enganado. Foi arrancada da amendoeira. Imagina o sofrimento dela. Me arrancaram do meu lugar. Nunca mais vou florescer. Nunca vou ter a experiência de dar um fruto na vida. Imagina ela caminhando pelos desertos da vida, na mão do Arão, para lá e para cá, levantava, subia, era milagre que acontecia. Imagina o sentimento dela, é claro, estou conjecturando, irmão. Imagina a dor dela, nunca mais eu vou ter oportunidade de florescer na minha vida, porque me arrancaram do meu lugar. Ah, irmão, você tem que saber que seu lugar é em Deus, cara. E quando seu lugar em Deus era onde ela estava, apesar de talvez o pensamento, o sentimento de nunca florescer na vida, um dia estão colocando ela num lugar diferente. Ela não está mais à mão do Arão, ela não está mais encostada no lugar, ela está fincada na terra, diante, aleluia, da presença do Eterno. E o Eterno olhou para ela e disse, floresce, dê flores. E agora frutifica. Imagino aquela sensação entrando nela e ela dizendo, talvez, dentro de uma conjectura, de uma analogia, mas eu imaginei que nunca iria passar por isso. Eu imaginei que nunca mais iria viver isso, porque eu não estou no meu lugar, eu não estou no meu habitat natural, olha onde eu estou. Ela não sabia. Ela estava num lugar onde tudo acontece. Onde o cego volta a enxergar, o mudo volta a falar, o surdo volta a ouvir, o paralítico volta a andar, o morto volta a ressuscitar. É esse o lugar onde nós estamos hoje, onde tudo acontece, e onde tudo isso acontece não há necessidade de mecanismos humanos. Fica de pé.